Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que alegria ter você aqui conosco no nosso curso Professores Apaixonados 2026. Esse é o seu espaço de formação, de aprimoramento, de desenvolvimento na área pedagógica, na área teológica e também na área espiritual. Eu tenho certeza que esse curso vai ser uma bênção para você. Então, eu queria aproveitar o momento e pedir para você compartilhar esse link com os professores para que mais amigos possam participar e se aprimorarem. E o assunto de hoje é fantástico. Nós iremos falar sobre a área missionária. Qual o papel do professor como um líder missionário? E hoje eu tenho aqui convidados muito especiais dessa área, que conhecem essa área, para compartilhar conosco aqui ideias, orientações, experiências. Vai ser uma benção. Eu vou começar com o nosso líder, nosso presidente, pastor Sérgio Alain. Pastor, muito obrigado pela presença. Obrigado você, pastor Jantes, e parabéns pela iniciativa de fazer esse programa. Amém, pastor. Muito obrigado. Ao lado, temos aqui o nosso evangelista, o nosso amigo, parceiro, esteve presente conosco no curso do ano passado, está aqui agora novamente. Pastor Adei, muito obrigado pela presença, amigo. Pastor Janson, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês e, de repente, poder compartilhar algumas experiências e algumas ideias que tenho certeza que vai ser aí de grande valia na ponta, na mão do professor, da equipe da Escola Sabatina. Obrigado, pastor. Benção demais ter você. E ao nosso lado aqui, nosso amigo, pastor Cícero, um homem de Deus, está conosco também na área evangelística da igreja, está fazendo um trabalho fantástico. Pastor, muito obrigado pela presença também. Obrigado, meu amigo pastor Janderson. É uma alegria estar com vocês para levar a mensagem de Jesus a todos os cantos aqui da nossa associação. Amém, amém. E a Escola Sabatina é isso, amigos. Escola Sabatina, ela é uma agência, deve ser uma agência ganhadora de almas. É por isso que nesse episódio nós iremos falar sobre isso e vai ser uma bênção. Nós queremos começar com uma oração. Quero convidar o nosso pastor para fazer essa oração. Oremos então. Feche seus olhos onde você está. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela existência da Escola Sabatina. Um lugar tão especial onde cada semana nos encontramos, relembramos temas importantes da sua palavra, fortalecemos a nossa fé, mantemos a nossa unidade mundial como igreja, mas também te louvamos porque a unidade da Escola Sabatina é um instrumento de missão que Deus tem. Por isso, nos abençoe e que possamos continuar forte no pedagógico, no cognitivo, mas fortalecer cada dia mais a missão. Amém. Abençoe cada professor, cada líder. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, como nós falamos, hoje o assunto é o papel do professor como líder missionário. Às vezes pode acontecer de o professor ele se limitar apenas em fazer uma boa recapitulação da lição, que é muito importante fazer uma boa recapitulação, mas a gente sabe que a função do professor é muito além disso. Ele deve ser um mobilizador missionário, ele deve instigar mesmo a sua unidade para cumprir a missão. E eu queria aqui começar com uma pergunta ao nosso presidente. Pastor, na sua visão, qual que é a importância do professor da Escola Sabatina, a importância de ter um planejamento claro para a unidade? Tudo começa com um bom planejamento. E como ele pode começar esse planejamento e de forma prática? Eu acho que primeiro, pastor Janderson, você precisa ter uma visão. E o planejamento, ele nasce da visão. Então, por exemplo, o professor que não tem uma visão missionária, ele vai ter um planejamento que não é missionário. O professor que está focado só no cognitivo, ele vai ter um planejamento a partir disso, com esse fim, né? Então, primeiro, qual a visão que nós temos que ter como professor da Escola Sabatina? Eu acho que para nós, o nosso modelo é Cristo. Cristo era o grande mestre, Cristo era o rabi. No entanto, quando você lê algumas profecias, uma delas que está em Isaías, que o próprio Jesus fez questão de ler na sinagoga, eu até convido você, se estiver com a Bíblia, Lucas 4, verso 18, né? Jesus ele falando o que está escrito no livro de Isaías, ele fala o seguinte, o verso 18 e 19 de Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos. E o verso 19 diz, e
apregoar o ano aceitável do Senhor. Perfeito. Perceba, Jesus está falando o seguinte: eu fui escolhido, eu fui ungido para evangelizar, eu fui ungido para proclamar, eu fui ungido para apregoar. Ou seja, ele não diz aqui, eu fui ungido para passar lição. Não que isso não seja importante, isso é extremamente relevante, isso fortalece a vida de cada aluno, né? Mas nós temos que ter essa visão muito clara. A igreja não foi chamada para passar lição, a igreja foi chamada para evangelizar. Então, se ele tem essa visão, ele vai criar um planejamento estratégico missionário. Primeiro, ele tem que ter um alvo de batismo. Qual é o alvo de batismo da sua unidade? Olha. Ah, pastor, meu alvo é 5, meu alvo é 2, meu alvo é 10, tá tudo certo. Então, se você tem esse alvo, você agora vai pensar, mas como é que eu posso alcançar? Esses 10 podem ser parentes de irmãos da igreja, podem ser filhos que estão afastados, Perfeito. podem ser ex-adventistas, ou você pode pensar, não, nossa escola sabatina vai fazer o Caleb, nós vamos montar um ponto de evangelismo, ou a nossa unidade vai fazer a Semana Santa, ou a nossa unidade vai fazer o evangelismo do Ministério da Mulher. Então, assim, eu acho que se o professor não tem a visão, pastor Janderson, não vai nascer esse planejamento. Perfeito. Então, eu desafio, né? Eu queria até falar para você, que é professor, qual a sua visão? Você está feliz em passar só lição cada sábado? Você prepara, você estuda, você busca fontes teológicas profundas e apresenta para os seus alunos, e os seus alunos ficam encantados com a sua lição? Parabéns! Mas professor que só passa lição pode estar se preparando para a perdição. Então, querido professor, tenha a visão missionária. Jesus, ele veio a esse mundo para salvar. A gente cuida dos de dentro, a gente fortalece, mas nós não podemos perder esse foco, essa visão de que nós temos que alcançar alguém. Nós temos centenas de unidades. Se cada unidade nossa tivesse um alvo de batismo e trabalhasse para isso, amigos, nós batizaremos muito mais do que nós temos batizado até hoje. Por isso, verdade. pastor Janderson, o planejamento vai depender muito da visão que o professor tem. O professor é referência, né, pastor? Então, se o professor ele dá o exemplo como missionário, fica muito mais fácil dele motivar os alunos, né, pastor Cícero? Ele começando com o exemplo dele, ele vai motivar, porque ele também passou por essa situação, ele estava lá fora. Sim. Ele sabe o que é estar longe dos caminhos de Deus. Então, ele tem que se colocar nesse caminho. E as pessoas que estão na classe também têm que se colocar nessa visão. E assim, com uma cadeia, né? Cada um vai colocando no lugar do outro e vai se motivando para que conquistar muitas pessoas para Jesus. E o interessante da questão do alvo é que eu também fui um alvo de alguém. Exatamente. O irmão Paulo, que era professor de escola sabatina e de pequeno grupo, ele olhou e disse, eu preciso conquistar alguém. Então, me olhou e disse, esse é meu alvo. Então, eu agradeço porque eu fui o alvo de alguém e hoje eu estou nos caminhos do Senhor. E, assim, a gente pode comentar também sobre essa questão do planejamento, porque a gente tem um espaço, pastor Odeir, que é muito propício para esse tipo de planejamento, que é a classe dos professores. A classe dos professores não é só um lugar para destacar os pontos da lição. Quando a gente pega o manual da escola sabatina, lá fala claramente que a classe dos professores deve ser um momento de troca de ideias, experiências, de plano, de planejamento, onde cada professor vai motivando. É importante isso também, né, pastor? E assim, é interessante porque aqui tudo começa com a mudança da mentalidade, né? Quando Sim. o professor não muda a mentalidade, que ele é um missionário, ou ele é um campo missionário, aí a classe de professor vai girar em torno da lição. Exato. A própria unidade da escola sabatina vai girar em torno da lição. Agora, quando ele muda essa mentalidade dele, ele começa a ter uma visão missionária, porque eu tenho dito o seguinte, que a escola sabatina, eu diria que poderia ser a maior agência ganhadora de Sim. alma. Vamos fazer um exemplo. Imagina que esse professor ele não fez nenhum esforço para convidar ninguém para a escola sabatina, nem nada. Mas quando chega uma visita no sábado, pela manhã, ele vai para onde?
Qual o primeiro ponto de contato dele? De acolhimento. De acolhimento. É a unidade da escola sabatina. Só que o problema é que ele entra e sai dessa unidade, não é notado, ninguém pega contato, Exato. ninguém faz contato pós-culto e fica nisso mesmo. Uma vez eu lembro que um secretário de campo fez uma estatística, eu era ancião de igreja e ele, para fazer a igreja pensar, né? Ele disse, gente, quantas pessoas visitas entram na igreja a cada sábado? Alguém falou, em média, na minha igreja, a média ali de 4, 5 pessoas visitam a minha igreja a cada sábado. Quantos sábados tem no mês? 4, 5. Quantos sábados tem no ano? Vocês já pararam para pensar quantas pessoas entram e saem de nossas igrejas nos cultos de sábado e às vezes não é notada, ela entra, sai, ninguém faz um contato pós-culto, ninguém faz nada. Então, se o professor muda essa mentalidade e tira o foco só da lição em si e coloca o foco na missão, aí a lição da escola sabatina vai ser uma fonte ganhadora de alma, enfim. Exatamente. E isso que o pastor Aldeir disse muito bem, o professor ele vai ter essa capacitação, meu amigo, é na classe dos professores. A classe dos professores é o espaço de aprimoramento contínuo. Talvez você está assistindo esse podcast, essa nossa conversa, na sua classe. Parabéns. E a gente quer te incentivar. Talvez algum diretor está assistindo essa aula e que ainda não tem uma classe. Faça uma classe aí. Reúna os seus professores. Outra coisa, a classe de professores não precisa ser necessariamente toda semana. Existem contextos que nem todos os professores conseguem estar toda semana. Mas será que seria muito uma vez a cada 15 dias? Né? Talvez não, uma vez por mês. Outra coisa, a classe de professores não precisa ser necessariamente na igreja no sábado pela manhã. Eu estive numa igreja recentemente, em São Gabriel da Palha, que eles fazem, a classe de professores, eles se reúnem a cada 15 dias e eles vão para um sítio, reúnem os professores, chamam a família e aí depois tem um tempo ali para o planejamento. Aliás, nós temos esse planner que foi preparado para todos os professores. Cada professor de escola sabatina aqui do nosso campo pode adquirir esse planner, é gratuito, obviamente, e aqui você pode construir o seu planejamento na área missionária, com a sua unidade. Se caso você não tem e gostaria de ter, é só fazer contato com a gente aqui, que a gente vai enviar através do seu pastor. Mas ainda falando aqui sobre a área missionária, pastor Cícero, vamos falar um pouquinho sobre visitação. Porque a visitação, eu sei que você é um pastor visitador, um pastor que gosta de estar junto com o povo. E o professor tem que estar junto com o povo, com as pessoas, com a sua unidade. Isso é muito importante. Como é que o professor... Qual que é a importância disso, pastor? O professor, além de ser um passador de lição, que faz parte ali da função dele, mas como que ele pode ser um visitador de fato, ter um plano de visitações? O que eu percebo é que a classe que tem sucesso, que o pessoal gosta de estar junto, é que não está só no sábado reunido. E parte Isso da é visitação. Eu costumo dizer que a visitação não é apenas um compromisso administrativo de um dever, de um cargo. Não, é o cimento que une os tijolos do relacionamento da classe. Uhum. É você sair e visitar, é ir na casa da pessoa. E quando você chega na casa, você vai criando empatia. Você entra no mundo dessa pessoa, do seu aluno, né? Ali, porque você sai do ambiente formal, né, meus amigos? Sai daquele ambiente formal, que é a igreja. E quando está na casa, aí você vai saber o real motivo que as pessoas estão passando problemas, o que está precisando, as dúvidas que tem, doutrinária, entendeu? As questões pessoais. Se tem a lição da escola sabatina ou não. Exatamente. Olha, eu conheço classes que você sabe que tem uma quantidade. Eu tive uma classe uma vez que era difícil separar eles. Por quê? Porque eles estavam além das portas da igreja e ninguém queria sair. Eu já vi classe que é aquela minguadinha. Por quê? Porque só fica naquele feijão com arroz dentro da igreja. Eu quero te dizer, meu irmão, saia do ambiente da igreja, vá para casa, esteja visitando, crie esse hábito. Não só você como professor, mas também incentive os alunos a visitar outros. Ô pastor, você comentou uma coisa interessante. Isso era feito muito no passado. Quem não se lembra das escolas, das unidades filiais? Escola Sabatina Filial, onde aquela unidade ela tinha o costume de se reunir nas casas também, né, para estudar ali o conteúdo da lição.
Então isso é muito importante, né, pastor Day? Com certeza. Eu costumo dizer que a unidade da Escola Sabatina é uma mini igreja. Exatamente. É uma mini igreja, onde os seus líderes precisam ter a atenção do pastoreio, que é onde entra o processo da visitação, né? Imagina, o professor da Escola Sabatina, que só vai no sábado de manhã na igreja, passa a lição e depois sai. Quantas pessoas na classe dele não estão passando por problemas depressivos? Quantas pessoas na classe dele não estão passando por problema no casamento? E aí se espera muito e se cobra muito dos pastores, e é responsabilidade nossa mesmo de visitar, de acompanhar as nossas ovelhas. Mas os professores também têm essa função de pastoreio, de acompanhar a igreja dele ali, a mini igreja dele, né? E eu também costumo dizer que é uma igreja que não evangeliza, ela fossiliza. Por que uma unidade de ação, ela às vezes está forte, às vezes enfraquece? Porque às vezes ela perde o foco da missão, ela não evangeliza. Se esse professor, por exemplo, fosse um evangelista, amigo, a unidade dele sempre estaria cheia de pessoas. Nunca ia ficar pouca. Porque ele iria acompanhar esse, daqui a pouco ele ia até multiplicar. Ia trazendo pessoas, daqui a pouco ele falou assim, a minha classe já está muito grande. Vamos dividir uma nova classe, e ali aquela classe também iria gerar líderes, né? Porque uma igreja que evangeliza, naturalmente é uma igreja que vai gerar novos líderes também. Excelente. E, pastor, dentro dessa fala é muito interessante, porque assim, é até um pouco constrangedor, né? Às vezes, vamos supor, a irmã Maria vai fazer uns 2 meses que não vem na igreja. E aí o professor não sente falta. O bom professor, ele sabe os nomes dos seus alunos. Ele sabe onde que cada um mora. Ele conhece ou procura conhecer a realidade. Né, pastor? Isso é muito importante, né, pastor Sérgio? Ter esse conhecimento, estar junto. Isso é muito importante, muito importante. Agora, pastor Day, tem uma questão também muito importante, até para facilitar o trabalho missionário do professor com a unidade. Já diz aí um ditado, né? Uma andorinha só não faz verão. Né? Será que é importante o professor montar uma equipe de trabalho a partir da sua unidade, né? E juntamente com essa equipe, ele pode até formar novos líderes com essa equipe. Eu lembro da minha primeira unidade, quando o meu professor da Escola Sabatina, lá na época dos juvenis, falou assim, olha, você vai ser o líder missionário da nossa unidade. E eu que pensava nas coisas que a gente ia fazer ali e tal, isso me marcou. Qual que é a importância, pastor Day, de termos uma equipe, um professor montar uma equipe de trabalho a partir da unidade? É interessante. Às vezes a gente vai criando cultura ao longo do tempo. Nunca se cria uma cultura e desconstrói uma cultura de um dia para o outro. A gente que é da velha guarda, a gente lembra que as unidades de escola sabatina lá do passado funcionavam como uma agência ganhadora de almas mesmo, a gente sabe disso. Só que lá no passado, as unidades de ação, elas não estavam centralizadas no professor. Não sei em qual momento que a gente desconstruiu isso. Não sei em qual momento que a gente virou essa chave e parece que nós hoje centralizamos tudo no professor e na lição da escola sabatina. Ambos são extremamente importantes dentro do contexto, mas não deveria ser centralizado nessas duas pessoas. Porque imagina, eu até, quando eu vou passar a lição nas igrejas, eu até costumo fazer um exemplo da questão de uma comida, né? Um feijão. Se você coloca lá um feijão, só cozinha o feijão, não coloca um sal, quem vai querer comer um negócio desse? Ninguém vai querer comer. Botar um temperinho ali, né? Agora, se você pega um feijão, né, Cícero? Você pega um feijão e você coloca ali um tempero e coloca outro tal. Então, a participação na unidade da escola sabatina, na minha visão, é esse tempero que faz a lição ficar mais agradável, que faz o clima ficar mais agradável. Agora, quando tudo é centralizado apenas no professor, o professor chega lá e ele fala meia hora, amigo, o povo já fica assim, ó, olhando pro relógio para querer ver já acabar a lição, porque o negócio está muito chato. Então, professor, você precisa entender que você não precisa trabalhar sozinho. Primeiro, que se você trabalha sozinho, você vai trabalhar dobrado. Você vai passar a lição, você vai fazer a chamada, você vai fazer a oração. Não precisa disso. Eu acho que a visão, o professor, na verdade, naquele momento ali, ele deveria ser o promotor da lição. E nem sempre só ele, né? Mas ele deveria buscar alguém para ser o secretário da classe, aquele que vai tomar anotações, vai fazer a chamada, alguém que vai ficar ali responsável por aquele minuto missionário, onde a pessoa vai abrir um espaço dentro do tempo que ele tem e vai dizer assim, gente, essa semana, qual foi a ação missionária que nós como classe fizemos? Então coloca alguém nessa função, outro para ser por que não colocar alguém para ser um recepcionista da classe? Sim.
A lição está começando, então tem alguém ali, ei, ó, nossa classe é essa aqui, ó, seja bem-vindo. Enfim, então se você monta uma equipe, professor, você vai trabalhar menos e o teu trabalho vai ser muito mais eficaz. Porque o ditado diz mesmo que uma andorinha só não faz verão. Amigos, isso aqui que o pastor Aldir falou é muito interessante. Olha, ele comentou da possibilidade de ter um secretário, ou seja, que pode pegar o cartão, né, o secretário da unidade pega o cartão e, diga-se de passagem, o nosso cartão ele é bem completo. Aqui tem várias até dicas e informações para fazer o trabalho missionário. Então o secretário ele anota as informações. Ele comentou da questão do líder missionário, o mobilizador missionário da unidade, o recepcionista da unidade. E eu posso até indicar alguns a mais aqui, ó. Por que não ter o responsável pela área de mordomia da unidade, para incentivar a questão da fidelidade na unidade, entendeu? Não só a fidelidade, mas a área da comunhão. Amigos, vamos fazer um pôr do sol da nossa unidade, uma vigília da nossa unidade. E eu fico pensando assim, ó, que essa equipe montada, não só o professor e mais a sua equipe, nessa unidade, eles poderiam ter 3 propósitos. Organização, para que a unidade funcione de forma perfeita. Relacionamento, porque imagina, você tem uma equipe, né, um secretário, naturalmente vai existir um relacionamento entre eles, as visitas que estão chegando vão se sentir bem acolhidas também, e aí é onde entra o principal foco, a missão. Se você tem uma equipe, vai ser melhor o trabalho missionário. Eu já percebi trabalhos em algumas igrejas, eu achei muito interessante que o professor, no final ele faz um sorteio, e nesse sorteio tinha várias atividades para o outro sábado. Que legal. Uma era ajudar a passar a lição. Então, porque desenvolvia os novos professores. Aí tinha orar para fulano. Que legal. Trazer o brinde. Tinha o secretário, a classe. Só que escolhia outros. Alguma coisa. Tinha outros que estavam lá, fazer a lista de chamada. Então, gente que estava ali acompanhando, ele era sorteado, ele pegava o papelzinho dele, tinha uns que eram em branco, que vocês não iam fazer nada naquela semana, mas no outro sábado eles tinham atividades. Isso aqui era envolvimento, entendeu? E, lógico, uma sala compacta, feliz, junto, e tinha uma vida fora do ambiente da igreja, que isso vale a pena. Então, incentive isso. Crie métodos de criatividade para envolver a todos. Deixar mais dinâmico. Mais dinâmico. E vai fazer a unidade estar mais em movimento, não vai ficar algo estático só no sábado pela manhã. Perfeito. Pastor Sérgio, uma pergunta interessante aqui também que eu queria compartilhar. Como é que o senhor comentou no início a importância de ter um plano, de saber onde está, onde a unidade pode chegar, até na questão do alvo de batismo, das questões das ações missionárias. Como é que o professor pode fazer o acompanhamento do crescimento da sua unidade de forma prática? E qual que é a importância de usar ferramentas como o quadro comparativo nesse processo, né, que era usado no passado e a gente está tentando voltar? Nós que somos brasileiros, a gente não é muito metódico, né? Nós gostamos da coisa muito prática, a gente é muito pragmático. Verdade. Mas o quadro comparativo ele é extremamente relevante pelo seguinte: os números, eles revelam fatos. Perfeito. Os fatos revelam se nós estamos estagnados, crescendo ou mesmo diminuindo ou perdendo. Então, se eu tenho esse quadro, eu sei como é que está a minha unidade. Então, olha, graças a Deus, a minha unidade está crescendo. Então, vamos manter. Olha, o quadro está dizendo que a minha unidade está estagnada. Então, eu preciso criar ações, mecanismos para mudar essa realidade. Né? Na verdade, pastor Janderson, nós como líderes, como pastores, professores de escola sabatina, nós escrevemos a história da igreja. Verdade. E o professor, ele escreve a história da unidade. Né? Você sabe, até aproveito aqui para dizer que às vezes aqui na associação a gente tem um discípulo que está parado, um discípulo que está morto. Aí a gente pensa assim, não, vamos mandar um pastor para lá. E a gente coloca um pastor lá, trabalhador. Quando ele chega, ele muda a realidade do distrito. Então, ou seja, o líder, ou do distrito, da igreja, ou da unidade, ele escreve a história da unidade. E ele pode mantê-la estagnada, crescendo ou decrescendo. Então, é extremamente relevante semanalmente ver como é que estão os números do quadro comparativo. Até aproveito para dizer o seguinte, tem um livro chamado As 4 Disciplinas da Execução. Olha aí. Onde eles ensinam o que as organizações devem fazer para atingir as suas principais metas. Porque, veja,
todos nós temos muita coisa para fazer, mas só que nós temos que escolher o que é crucialmente importante. Nós temos que agir nas medidas de direção que vão mover aquilo que é importante para a gente atingir as metas. E ele fala mais uma coisa, que a gente tem que ter um placar envolvente. Por exemplo, você assiste um jogo de futebol, né? Lá tem um placar, 1 gol, 1-1, 2-1. Então, veja, qual é o sentimento? Quando você está ganhando, você fica feliz. Quando você está perdendo, você diz, rapaz, eu vou lutar, eu vou correr para fazer mais um gol. Então, é isso que tem que acontecer com o quadro comparativo, Perfeito. né? Nós estamos ganhando ou estamos perdendo o jogo? Perfeito. Né? Se a gente está ganhando, vamos continuar correndo, dando sangue. E se está perdendo, vamos mudar a estratégia para poder crescer juntos. Excelente contribuição aqui do nosso presidente. Amigos, essa fala reforça o que a gente sempre tem, a gente tem trabalhado aqui nesse campo, pelo menos nos últimos anos. A importância de você, professor, juntamente com a secretária da sua unidade, registrar as informações. É por isso que existe o cartão, certo? Mas também existe a placa da unidade que tem aí na sua igreja. Aquela placa que coloca ali no banco, aquela coisa toda. Nós já temos vários vídeos com tutorial explicando. Não vou explicar como é que preenche aqui, porque certamente você já sabe, ou senão você pode entrar em contato comigo que eu posso te orientar como é que preenche a placa. Mas eu queria fazer um reforço sobre a placa digital, porque a placa digital, nós fizemos, pastor Odeir, pegamos o arquivo da placa física e colocamos em PowerPoint. E aqui que pode ser feito? A secretária ela pode preencher a informação da semana ali, os dados, número de duplas missionárias, número de quantas pessoas tem a lição, quantos interessados, aquelas informações das metas que você já conhece. E aí ela passa para a direção da Escola Sabatina na sexta-feira e o diretor toda semana ele compartilha os dados daquela unidade. Então, pastor, eu ainda não tenho esse arquivo, é só você fazer contato comigo, eu posso te passar esse arquivo simples. Se caso a placa física não está funcionando na sua igreja, tudo bem, mas a placa digital ela é perfeitamente possível e já vai ajudar o diretor da Escola Sabatina da sua igreja a poder compartilhar com a igreja as informações da unidade com o objetivo de motivar. E você, diretor que está nos assistindo, não é para chegar lá e dar um sabão lá nas unidades, aquela coisa, não é para motivar, sempre compartilhar as informações, a realidade, mas sempre com um tom de inspiração, de motivação e que a unidade ela pode avançar mais. Mas, pastor Cícero, tem um detalhe importante. Agora vamos para a parte mais prática da coisa, digamos, né? Rapaz, é possível trabalhar a ideia de duplas missionárias, classe bíblica ou até mesmo pequeno grupo por meio da unidade? É possível? Será que dá para o professor ali separar as duplas? E não só isso, treinar, porque pode ser que tenha um irmãozinho lá que não tem tanta facilidade. Mas será que o professor ele pode ensinar, ele pode acompanhar? Como é que o professor, na prática mesmo, pode realmente trabalhar essas frentes missionárias na unidade? Dupla, classe e pequeno grupo. Dá sim, até porque, como é na classe, o número é mais reduzido que uma igreja por completo, a mobilização tem que começar identificando os dons de cada um. Lembre-se disso, os dons espirituais. Porque através de que ele conhecer qual é o dom de cada um na classe, ele vai saber colocar aonde cada um deve trabalhar. Rapaz, isso é importante. Porque não adianta botar uma pessoa que tem o dom da pregação numa área que não é dele. Entendeu? Então, eu volto a dizer, o irmão que me deu o estudo, ele sabia dar o estudo. Mas ele estava acompanhando, tinha outro acompanhando ele, que não sabia. Mas ele sabia fazer o quê? Orar. Ele ficava orando ali para que eu pudesse decidir. Então, o professor ele tem que ter esse olhar aguçado e fazer o teste de dons. E assim ele vai conseguir montar as duplas missionárias, os pequenos grupos, de forma para evangelizar outras pessoas. Mas tudo começa aí identificando o dom de cada. Fenomenal. Pastor Cícero, me permita, você entrou no tema dos dons, né, de fazer aquela avaliação para ver quais são os dons. Isso é uma sugestão bem simples, né? Como é que você identifica o dom de maneira bem prática? É o que a pessoa gosta de fazer. E o que as outras pessoas que convivem com ela identificam. Por exemplo, a gente sabe, olha, você tem o dom do evangelismo, você tem o dom da oração, você tem o dom da compaixão, você tem o dom do cuidado, você tem o dom do serviço. Né? Então,
o que a pessoa gosta de fazer, ela tem prazer em fazer. Ela pode até não saber 100%. Ela precisa de um treinamento, ela precisa de um apoio. Tem alguém lá que tem o dom de evangelismo, pastor Cis, como você falou, né? O dom missionário, mas ela ainda não sabe, mas ela precisa de um treinamento, um acompanhamento para ela poder fazer esse trabalho. Perfeito. E assim, e até pegando aqui o gancho do dom, acho que o professor que vai montar a equipe, lembra da equipe que nós falamos Sim. agora há pouco? Ele pode montar, ele deve montar, na verdade, a sua equipe baseada em cima de quê? Dos dons. Ele não vai dá colocar... para pegar uma pessoa desorganizada para ser a secretária. Exato. Vai. Não dá para ele pegar alguém que não tem um sorriso no rosto, que é carrancudo, para colocar como recepcionista da classe dele. Então, ele identifica de fato os dons e ele vai montando a equipe dele baseada em cima dos Agora, dos tem um dons. detalhe importante. Entramos nesse assunto dos dons. O dom, ele também pode ser desenvolvido e Exato. adquirido. Uhum. Né? Isso é muito interessante. Nem todo mundo nasceu com o dom de cantar, mas foi lá, se esforçou, se dedicou, estudou, correu atrás. Então, talvez você que está assistindo, falando sobre estudo bíblico, por exemplo, talvez você ainda nunca deu um estudo bíblico. Talvez só de você pensar assim, puxa, pastor, quando eu imagino alguém me fazendo uma pergunta que eu não sei, já me tremo todo. Você pode desenvolver isso. E você desenvolve o dom a partir de duas coisas, a partir da observação e a partir da prática. Por exemplo, eu me lembro como se fosse hoje, pastor Cícero. O meu sonho, quando eu tinha uns 12 anos, era levar alguém ao batismo. Aí lá na minha igreja, pastor, lá em Minas Gerais, Varginha, sul de Minas, onde eu nasci, tinha um irmão lá chamado Geraldo de Oliveira. Não sei se ele está assistindo aí. É o irmão que mais levava pessoas ao batismo. Aí eu cheguei para ele e falei, irmão, Geraldo, me ensina a levar alguém ao batismo, me ensina a dar o estudo bíblico. Eu confesso que na hora eu pensei que ele ia falar assim, Janderson, rapaz, não tem como, não é simples assim. Eu pensei que ele ia me escantear, só que para minha surpresa ele falou assim, Janderson, eu já tenho orado a Deus porque eu estou precisando de uma pessoa que me acompanhe. Você vai ser minha dupla missionária. E eu comecei a acompanhar aquele homem de Deus, um senhor já. Rapaz, eu observava tudo que ele fazia, pastor. Eu observava como ele entrava na casa, eu observava como ele era amável com as pessoas, eu observava como ele era atencioso, como ele era espiritual, como ele tirava as dúvidas, eu observava como ele usava uma ilustração, eu observava como ele fazia o apelo. E assim, foram vários estudos que eu fui acompanhando e o que aconteceu? Eu entendi como fazia, só que eu só ouvia. Aí teve um dia que ele chegou para mim e falou assim, Janderson, o próximo estudo quem vai dar vai ser você. Eu falei, eu? Vou nada. Perto do senhor? Vou não. Vou nada. Ele falou, vai ser você. Me preparei e dei o estudo. Não foi como ele, mas eu fiz o meu melhor ali. Aí ele falou, rapaz, muito bem. Vai ser você de novo na próxima semana. Eu entendi o que ele estava fazendo. Ele estava me discipulando. Ele estava me incentivando. Ele estava me acompanhando. E ele não me deixou sozinho. Não, vai lá e eu não vou. Não, ele foi me acompanhando. Então isso é muito importante. O aprendizado, para a gente ter um dom, isso vale muito em conta. A gente observar como a pessoa faz e a gente praticar, a gente fazer. E a gente vai desenvolvendo, né? Então, amigo, é isso que eu vejo. Nós temos que partir para a prática. Exatamente. Muitas coisas a gente já fala. Nós temos que começar a viver. Você que está na igreja, local, viva. Começa a praticar essas coisas. Começa a incentivar. Escolha alguém ali que você vê que pode acompanhar, assim como o irmão fez com o Janderson, né? Faça. Você vai ver que isso aí vai ter pessoas que vai se desenvolvendo e vai crescer, que vai se tornar os próximos líderes da igreja, quem sabe os próximos pastores da igreja. Verdade. Se Jesus não voltar logo, né? Verdade. Então, vamos partir para a prática, que eu creio que muita coisa vai acontecer, muitos milagres. Excelente. Amigos, estamos caminhando para o nosso final aqui do nosso podcast. Passou rápido. Eles estão afiados, viu? Vieram preparados mesmo aqui, porque de fato eles vivem isso, todo mundo aqui ama muito essa área, né? Uma área que brilha mesmo no nosso coração. Pastor Odeir, vou fechar contigo aqui, ó. Como a unidade da Escola Sabatina, a unidade, ela pode se tornar intencionalmente relevante na área evangelística? Aham. Como que ela pode ser? A ponto de chegar a impactar novos territórios. Por exemplo, como pensar em ações que possam resultar até em plantio de um novo grupo ou igreja? E eu vou, se você me permite, eu vou dar até um exemplo. Esses dias eu estava dando um treinamento, uma palestra lá em Colatina, falando sobre o papel que a unidade tem também nas ações evangelísticas.
e até de plantio de igrejas, né? Que no passado, nas unidades filiais, eles iam para bairros sem presença adventista, o professor com a unidade, para plantar igreja. E aí eu falei isso e teve um irmão que levantou a mão e falou assim, pastor, isso que o senhor está falando é verdade mesmo, porque no passado em Colatina era só, isso na década de 80, segundo ele, só tinha a igreja central e aí saiu uma unidade para fazer um trabalho missionário evangelístico no bairro de São Silvano. E a partir daquele trabalho ali, com um pequeno grupo, com aquela unidade e tal, se formou a igreja. Hoje é uma igreja. Aliás, é um distrito hoje. Né? Então, assim, pastor, como que a gente pode pensar nisso daí de forma intencional? Ok, pastor. Acho que a gente volta a falar, acho que há uma palavra que falamos logo no início, até o pastor Sérgio que mencionou, mudança de mentalidade. Acho que tudo começa por aí. O professor, o diretor da escola sabatina, ele precisa mudar a mentalidade de que a escola sabatina é apenas lição de escola sabatina. A escola sabatina não é lição, a escola sabatina é missão. Mas em algum momento a gente acabou se perdendo no tempo aí e criou essa cultura de que escola sabatina é apenas o momento de recapitular lição. E agora nós precisamos retrazer a cultura de que a escola sabatina é missão. E eu lembro uma questão assim bem pessoal. Eu lembro que lá em 2006, eu fazia parte de uma classe, de uma unidade de escola sabatina, na igreja local. E eu não era o professor da classe. Tinha um irmão que era o professor da classe, eu era o associado dele. A ideia da equipe, né? Tinha um professor, um associado, e eu era associado. E naquela ocasião estava se aproximando, esse mesmo período agora, na Semana Santa, e eu lembro que o professor falou assim, olha, gente, faltava, acho que era no mês seguinte, 2 meses antes, né? Ele disse, gente, ó, daqui a pouco, daqui a um mês, está chegando aí o evangelismo da Semana Santa. E nós precisamos montar a nossa estratégia, porque nós vamos fazer um ponto de pregação. Imagina, pastor Sérgio, se cada unidade de escola sabatina nesse período se tornasse um ponto de pregação. Hoje, por exemplo, nós temos um ponto de pregação por igreja. Mas poderia ser, de repente, cada igreja tem 3, 4 unidades. Imagina, cada unidade de escola sabatina se tornando um ponto de pregação. Isso são as igrejas menores, né? Exatamente. De adulto. Exatamente. Aí esse professor falou assim, olha, vamos fazer, Aldair, e como você gosta da área missionária, então você vai ser o pregador. Já tinha feito alguns evangelhos, tá bom. E assim fizemos. Dessa ideia surgiu uma igreja chamada de Igreja dos Palmares, lá no estado do Amapá. Olha só. Nós sentamos, nos organizamos, e aí o professor queria só fazer o evangelismo e tal, e eu falei, não, vamos fazer, porque era um bairro bem afastado, ficava bem distante da igreja que nós frequentávamos. Eu disse, gente, pra gente sair daqui, lá pro final do bairro, e fazer uma campanha, e depois achar que esse povo vai vir de lá, andar quase 2 quilômetros para vir para a igreja, não, a gente vai fazer o evangelismo, mas de lá a gente vai começar com o núcleo. E aí foi toda a classe. A classe fez o evangelismo, eu era o orador, e o pessoal, aí dividimos as equipes, né, recepção, aquele detalhe todo lá, e fizemos uma campanha de 18 noites de evangelismo. Dessas 18 noites surgiu um núcleo, que hoje é uma igreja organizada, que é a Igreja dos Palmares, lá no estado do Amapá. Então, assim, ó, as unidades da escola sabatina têm condições e deveriam ser, volto a bater na tecla, a maior agência ganhadora de almas. Eu posso acrescentar, pastor, só? Claro. Quando a gente fala em missão, pastor Jantos, às vezes a pessoa que está ouvindo pensa assim, não, a missão eu vou abrir um ponto, eu vou pregar, vou evangelizar e batizar a pessoa. Mas a nossa visão de missão é mais ampla, a visão bíblica é mais ampla, né? Então a gente batiza a pessoa e essa cerimônia é linda, mas ela não é o fim, ela é parte do processo do discipulado. Então, a unidade da escola sabatina, ela precisa abraçar essa pessoa que foi batizada. Ninguém que foi batizado pode ser matriculado 1 mês, 2 meses depois. Né? Tem que ser matriculado imediatamente. Né? Onde tem a classe Crescendo em Cristo, a pessoa vai para a classe Crescendo em Cristo, né? E em seguida ela vai para a classe Escola Sabatina. Onde não tem a classe Crescendo em Cristo ainda, a pessoa tem que ir direto para a unidade de ação da escola sabatina. O melhor é que a pessoa já fizesse parte dessa unidade antes do batismo. Seria muito melhor. Então, quando a gente fala em missão, entenda, a gente quer levar pessoas para o céu, não levar as pessoas somente até o tanque de batismo. Excelente. E pastor Jansen, é interessante porque assim, ó, quando um plantio de igreja sai de uma unidade de ação da escola sabatina,
Amigo, esse plantio ele torna-se mais solidificado. É um núcleo que já Porque está pronto. já é um núcleo, já se relacionam, já estão juntos. Então, assim, é um núcleo que já está pronto. Então, querido professor, quero te fazer um apelo agora, amigo. Eu não sei qual a mentalidade que você tem como professor da Escola Sabatina. Não sei se você se organiza, se prepara e dá um show na hora de passar a lição da Escola Sabatina, mas eu queria fazer um desafio para você. Eu queria que você vivesse essa experiência. Porque, assim, ó, é muito fácil você, de repente, escutar alguém falar sobre missão, sobre evangelismo e tal. Mas quando você vive, você mesmo vive essa experiência, aí depois você pode vir aqui contar o resultado. Porque todo mundo fala, uma vez alguém perguntou para o pastor Bulhão, pastor Bulhão, por que o senhor tem tantas histórias para contar? E ele disse, é só você fazer evangelismo, você vai ter muitas histórias, né? Então, assim, querido professor, viva essa experiência, a gente vai ter... Estamos vivendo agora, né, a experiência da Semana Santa, a gente sabe que está no meio da Semana Santa, mas a gente vai ter agora, por exemplo, o evangelismo MM, depois vem a primavera. Eu quero te desafiar. Viva essa experiência, faça um teste, reúna a tua unidade aí, monte um ponto de pregação, sei lá, numa garagem de um irmão, na sala de um irmão, e depois você nos conta o resultado, você vai ver que você vai viver uma experiência assim que você nunca viveu na tua vida. Pastor Aldeir, ou então faz o que o pastor Janos falou, faz uma classe bíblica. Uma classe bíblica, exatamente. Né? Faz uma classe bíblica com pessoas, com interessados, que vai demorar mais, né? O ponto de evangelismo, 15 noites, 20 noites, né? A classe vai ser 3 meses ou 4 meses, mas vai ter o mesmo resultado. E a experiência vai ser incrível vou também. Além. Esses dias uma pessoa me perguntou assim, pastor, meu pequeno grupo está com mais cara de classe bíblica do que pequeno grupo. Eu falei, amém. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Os pequenos grupos, eles têm essa função também. E eu até sugiro, se a gente pega o pequeno grupo para ser só um espaço para relacionamento, ele não vai estar cumprindo todo o seu propósito. Um pequeno grupo, ele precisa também ser um espaço de evangelismo, um espaço de missão, né? Então, é perfeitamente possível a gente unir essas duas coisas, né? Exato. Agora, olha interessante. A classe faz um evangelismo, faz uma classe bíblica, o que for. Os resultados que vêm dali, as pessoas que tomam a decisão, ela vai entrar ali já com amizade, já acompanhada. Exato. E isso acontece o quê? Permanência. A apostasia vai ser menor, porque ela já está familiarizada com aquelas pessoas. Só temos a ganhar fazendo isso. Exato. Movimento da igreja, cresce a igreja e pessoas para o reino. Pastor Cícero, pastor Jantes, eu até peço desculpas, Não, porque pastor, você tem que finalizar, e agora é que o negócio está... mas tem um conceito que a gente precisa aprender, é o seguinte, há algum tempo atrás, a nossa igreja, ela fazia o seguinte, a gente sai, consegue interessado, ou um irmão indica para o professor de Bíblia, né? E essa pessoa começa a estudar a Bíblia. Né? E essa pessoa se batiza e depois ela começa a fazer parte da igreja. Então, esse processo, ele funciona, tem funcionado até aqui. Mas nós temos que fazer um ajuste. Qual é o ajuste? Hoje, se você pensar em cidades grandes, se você pensar em cidades elitizadas, se você pensar em igrejas discipuladoras, primeiro, antes da pessoa conhecer a mensagem, ela precisa fazer parte do grupo. Exatamente. A pessoa vem, ela faz parte do grupo, ela conhece a mensagem e aceita a mensagem do grupo. Hoje não é tão fácil a pessoa aceitar a mensagem para depois aceitar o grupo. Vou dar um exemplo que vocês conhecem, Desbravadores. A gente tem um monte de meninos que não são adventistas. Eles já fazem parte do grupo. Já estão enturmados. O pastor Cícero falou, eles já estão familiarizados. Aí eles, primeiro, se familiarizam, eles já gostam do grupo, o grupo é a família deles. Aí eles aceitam a mensagem do grupo depois. Então, veja, se cada escola sabatina, se cada unidade tem visitantes, conforme você falou, né? Esses visitantes, eles têm que ser trazidos para dentro da família. Tem que ser parte, mesmo sem ser batizados. E eles vão aceitar a mensagem desse grupo, que é a Escola Sabatina. Então, as igrejas discipuladoras, você é especialista na área, sabe? As igrejas que têm mais permanência, não são aquelas que conquistou ou conquistaram muita gente com o ensino. Eles conquistaram antes. Eles criaram conexões. Eles criaram conexões antes. Depois você ensina o evangelho, eles aceitam o evangelho. Amigos, é isso. Eu estou muito feliz com esse episódio. Puxa, quantas contribuições fantásticas. E é muito bom a gente poder ouvir dessas orientações, dessas dicas, dessas experiências. E você, aí, com a sua unidade, com a sua igreja. Talvez vocês assistiram aí na sua classe de professores.
e a gente está muito feliz que você está participando conosco desse curso. E eu quero te fazer um pedido. Compartilhe esse episódio com mais pessoas. E eu vou até te desafiar. Terminou de assistir? Pegue os pontos principais que foram trabalhados aqui e discuta aí com os seus professores da sua igreja. Converse. Já façam um planejamento, trabalhem para que tudo que foi colocado aqui, de alguma forma, seja executado na prática aí na sua igreja. Tá bom? Eu queria aproveitar e fazer aqui a indicação de 2 sites para vocês. Vai ser colocado aí no GC. O primeiro site é www.professores apaixonados. Esse episódio e outros mais você vai encontrar nesse site. Então, você quer entender mais sobre outros assuntos também envolvendo a escola sabatina, desde a área missionária até a parte da própria recapitulação da lição, da parte pedagógica, da parte metodológica e outras áreas também afins, você vai encontrar nesse site lá muitas aulas interessantes. E você que quer se aprofundar mais na área missionária, como dar estudos bíblicos, como conseguir interessados, como trabalhar, como montar uma classe bíblica, como trabalhar em pequeno grupo e outros assuntos mais, é só você entrar no site Sou Missionário e lá você também encontrará aulas fantásticas. Aproveito para dizer o seguinte, nós queremos fazer uma formatura com todos vocês que estão assistindo às aulas, tá? E a formatura vai acontecer de forma regional, então cada coordenador regional estará promovendo essa formatura aí a nível de região. Então fique por dentro da data juntamente com o seu coordenador. Eu farei o possível para estar em praticamente todas e vai ser uma grande bênção porque a gente quer celebrar a sua formatura com todas essas aulas que você assistiu, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos encerrar com uma oração aqui agradecendo? Pastor Ney, você ora pra gente, por favor? Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, por este momento de bate-papo nesse podcast. Entendemos, Senhor Deus, de que essa aula vai ser uma aula extremamente proveitosa para os professores, para os alunos, para todos aqueles que estão inseridos dentro de uma unidade da Escola Sabatina. Pai Santo, por favor, nos ajude a mudar a nossa mentalidade e a entendermos de que a unidade da Escola Sabatina é uma unidade missionária, é uma agência ganhadora de alma. Abençoe este professor, abençoe o secretário de Escola Sabatina, abençoe toda a equipe de Escola Sabatina e que essa unidade seja uma bênção em tuas mãos. É o que nós te suplicamos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Escola Sabatina no nosso coração e também no seu coração pulsando forte. Deus te abençoe. Amém.